Então, fazendo aí a correção da nossa atividade de casa. Então, vamos lá. Nessa questãozinha, primeira questãozinha, questão 1, o que era para fazer? A gente tem aqui o gráfico. Gráfico de quê? Que a gente viu na aula passada, na posição em metros pelo tempo em segundos. Eu tenho aqui uma reta, né? Crescente, isso significa que a velocidade é positiva, meu movimento é progressivo. O móvel está andando a favor da trajetória. Então eu tenho um objeto que está andando a favor da trajetória. Vamos orientar a nossa trajetória aqui para a direita, como a gente sempre vem fazendo. Posição, S de posição em metros. E aí o nosso objeto vai sair de qual posição? Ó, não dá para a gente ver aqui, né? Ó, qual é a posição que ele está saindo. O professor, ele não deu a posição que ele está saindo, X, né? Então ele vai sair de uma posição X. O que eu sei é que essa posição, ela está à direita do zero, certo? Supor botar o zero bem aqui. Eu sei que essa posição, ela está à direita do zero. Vamos ver aqui assim. Não sei que posição é essa. Está aqui meu objeto, ele vai sair daqui. E ele vai sair com a velocidade para onde? Para a direita ou para a esquerda? A velocidade desse objeto vai ser aqui no sentido da trajetória. E nós vamos calcular qual é o valor dessa velocidade. Belezinha? Primeiro aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar um triângulo, né? Aquela história que eu falei para você, que eu tenho que achar um triângulo. Que tal se eu pegar esse triângulozinho bem aqui, ó? Eu tinha que enxergar esse triângulo, né? Pegar esse triângulo aqui, tá aqui o lado que está em pé, então eu vou pegar esse triângulo aqui. Para que eu vou pegar esse triângulo? Para calcular a velocidade. E aí eu pego o lado que está em pé, que é esse lado bem aqui, e divido pelo lado que está deitado, que é esse lado bem aqui. Belezinha? Vocês estão lembrados disso, pessoal? Essa propriedade do triângulo é quando eu tiver o gráfico da posição pelo tempo. Aí eu acho o triângulo, divido o lado que está em pé pelo lado que está deitado. Quanto é o lado que está em pé aqui, ó? De 10 para 25 aqui, né? Ó. Tá certo? 25. Ele está todo escalonado aqui, ó. Então, se ele está bem na metade, daqui para cá vai ser de 10 para 25, fica o quê? 15. Belezinha? De 10 para 25, fica 15. E daqui para cá, ó, de 1 para 4. Aí você vai dizer assim, fica 4. Não, não. Aqui eu ando 1, 2, 3. Então esse lado aqui que está deitado vale 3. Então quanto é a velocidade? 15 dividido por 3, 5 metros por segundo. Bem bonitinho. Então quanto é essa velocidade aqui? 5 metros por segundo. Beleza? Então a gente achou a velocidade. Falta a gente achar essa posição inicial aqui, ó. Tá certo? Professor, eu acho que essa posição inicial ela é um 5. Mas como a gente não tem certeza, vamos escrever aqui o que é que a gente sabe da função horária. O que é que a gente sabe da função horária, né, desse movimento aí? Vamos lá. Posição final, deixa eu botar o S aqui. Posição final, é o S final, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Foi isso que a gente viu na aula passada, né? Então vamos lá. O que é que eu sei até agora? Eu sei a velocidade, já acabei de achar a velocidade. Está aqui o valor, 5 metros por segundo. E eu sei o seguinte, ó. Olha para esse ponto bem aqui. Tá vendo que nesse pontinho bem aqui, eu sei que, pronto, vamos pegar um pontinho mais embaixo. Esse bem aqui, ó. Eu sei que no tempo 1, quanto é a posição dele? A posição dele é 10. Você está vendo aqui, ó? No tempo 1, quanto é a posição dele? 10. Posso pegar esse ponto. Podia pegar esse aqui também, ó. No tempo 4 segundos, quanto é a posição dele? Bem aqui. A posição dele seria 25. Vamos pegar o ponto com coordenadas menores aqui, né? Vamos pegar esse pontinho aqui, né? Ó.
No tempo 1, a posição é 10. E aí eu posso substituir bem aqui, ó. Vamos lá, o que é que eu tenho? Posição inicial é o que eu quero saber. Eu acho que é 5, mas vamos lá, não tenho certeza. Quem é a velocidade? A velocidade eu já achei, que é 5. O tempo. Aí eu vou pegar esse par ordenado bem aqui, ó. Esse par ordenado bem aqui. Né? No tempo 1, a minha posição vai ser 10. No tempo 1, quanto é a minha posição final? 10. Resolvendo essa continha aqui, isso aqui é a posição inicial, ó, como se fosse o x, né? 5 vezes 1, 5. O 5 está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Então vai ficar que a posição inicial é 10 menos 5. Realmente é 5 metros. Beleza? Eu já poderia supor isso aqui, visto que o gráfico está todo em escala, né? Então esses tracinhos aqui estão dividindo o eixo da ordenada aqui em espaços iguais. Então eu já poderia imaginar que esse tracinho aqui seria um 5. Mas só para a gente confirmar, a gente usou a função horária da posição, substituiu os valores que a gente tem do gráfico, que é o tempo 1 segundo, posição 10, e a velocidade, que a gente já encontrou o valor. Belezinha? Então essa é a nossa primeira questão. Então aí, vamos então para a questãozinha 2. Questãozinha 2, do mesmo jeito. Então vamos lá. Eu quero achar a função horária desse gráfico aí, pessoal. Como é que a gente faz isso aí? Vamos mais uma vez aqui traçar a minha orientação do meu eixo aqui. Beleza? Então, S de posição em metros, que ele disse bem aqui, posição em metros, tempo em segundos. Ó, o triângulo já está aqui bem bonitinho, ó, para mim. Tá aqui o triângulo que eu vou usar. Ah, isso aqui já deu beleza, eu já posso calcular a velocidade. Lembrando que essa propriedade do triângulo, para calcular a velocidade, eu só posso usar se eu tiver o gráfico da posição pelo tempo, beleza? Não é qualquer gráfico que você vai achar o triângulo, dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente e achar a velocidade, não. É só no gráfico ST, posição pelo tempo. Beleza. Então vamos lá. Eu já sei. Vamos colocar aqui. De onde é que ele está saindo? Opa, o gráfico está saindo aqui, ó. O gráfico está saindo do 10 ou do 20? Ele está saindo da posição 10, olha, ou melhor, da posição 20. Posição 20, tá certo? 10 é o tempo. Então, vamos colocar aqui o zero da trajetória. À esquerda do zero as posições são negativas. Vamos dizer que ele está saindo aqui do 20 metros, tá certo? O corpo está bem aqui. E ele está saindo com que velocidade? Vamos calcular essa velocidade. Essa velocidade é igual a 20, que é o lado que está em pé, dividido por 10, que é o lado que está deitado. 2 metros por segundo é o valor da velocidade desse corpo. Belezinha. Opa, tem um detalhe aqui, né? Esse corpo está andando para a direita ou para a esquerda? A função é decrescente, professor. Ah, a função é decrescente, então ele está indo contra o sentido da trajetória. E aí, só por causa disso, a gente pode dizer que essa velocidade aqui é negativa. Tá bom? Essa velocidade é negativa. Mas como a gente colocou o sentido aqui da setinha, a gente nem precisa colocar esse sinal. Eu já estou dizendo que esse corpo está se movendo com essa velocidade aqui para a esquerda. Então pronto, ou eu coloco essa setinha, e se eu não quiser colocar a setinha, se eu não quiser colocar a setinha, aí eu coloco o sinal de menos. Professor, mas eu não quero colocar o sinal de menos e quero colocar a setinha. Pronto, pode deixar assim. Achamos a velocidade. E aí fica tranquilo eu escrever a minha função, né? Posição final. Vou colocar só o S, tá bom, pessoal? Posição final. Não vou escrever o S final, não. Vou escrever só o S, tá bom? Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A posição inicial eu posso escrever assim, ó, S0. Tá bom? Vou escrever dessas duas maneiras, porque às vezes pode aparecer dessas duas formas. Inclusive o livro pode estar em S0, eu nem lembro aí. Então, como é que vai ficar? Eu quero só montar minha função.
Tá certo? Posição final é igual à posição inicial, que é 20, menos, aqui eu tenho que colocar o menos, 2t. Porque na função horária, você tem que dizer se a velocidade é contra a trajetória ou é a favor da trajetória. Beleza? Vamos aí para a questão 3. Questão 3. Quando eu olho para esse gráfico, o que é que eu tenho que olhar aqui? Gráfico da posição pelo tempo. Primeira coisa que eu olho para um gráfico, de que é esse gráfico? Ou seja, o que é que ele está medindo? O que é que ele está me dando de informação? Ele está me dando a informação da posição pelo tempo. Ou seja, aonde é que o móvel está, a localização do corpo à medida que o tempo passa. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que no tempo 8 segundos ele está em que posição, pessoal? Ele está em que posição? 24 metros. E no tempo zero? No tempo zero ele está na posição 0. Ah, então o gráfico está saindo do zero. Então, a minha posição inicial eu já sei que é 0. Então, vamos traçar a nossa... Vamos traçar aqui... Vamos fazer o desenho aqui, né, do nosso eixo orientado, né? Vamos lá. É sempre bom você transformar esse gráfico, que pode aparentemente é uma coisa meio abstrata, né? Você transforma nesse desenhozinho aqui. Não fica mais fácil, pessoal, quando eu desenho essa trajetória? Fica ou não fica? Desenho aqui a setinha para a direita, certo? E aí eu coloco bem aqui meu 0. Pronto. E o objeto está saindo exatamente... Vou colocar aqui de outra cor. O objeto está saindo exatamente da posição 0. E ele está se movendo para a esquerda ou para a direita? Aí você olha, a reta está subindo. Se a reta está subindo, ele está com velocidade, né? O sentido da velocidade dele é para a direita, na mesma orientação da trajetória, ok? Quando eu transformo esse gráfico nesse desenho, fica mais fácil ou não, pessoal? Sim ou não? Fica mais fácil, não fica? Porque você transforma o gráfico num desenho que você tem mais ou menos aí a dimensão do que está ocorrendo. Fica uma coisa mais concreta, né? Beleza? Então vamos lá. Eu já sei que ele está saindo da posição 0. Falta eu descobrir a velocidade. Como é que eu encontro essa velocidade aqui? Olha o triângulo. Lado que está em pé, 24. Lado que está deitado, 8. Certo? Então esse lado aqui vale 24. Aqui também vale 24, que é o lado que está em pé. Aqui vale 8 e aqui em cima também vale 8, né? Lado que está em pé dividido pelo lado que está deitado. Isso quando a gente faz esse cálculo, pessoal, tá certo? Quando a gente faz essa continha para achar a velocidade, que a gente pega o lado que está em pé dividido pelo lado que está deitado, a gente está calculando a declividade da reta. Que reta? Essa reta bem aqui, ó. Essa retazinha bem aqui. A gente está calculando o quê? A gente está calculando a declividade da reta. Ou seja, a gente está calculando a inclinação da reta, que é igual à tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente geométrica desse ângulo. E como é que é a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Sabendo disso, quanto é que vai dar essa velocidade aqui? Aí a gente tem que saber a tabuadinha, né? Qual é o número que multiplicado por 8 vai dar igual a 24? Exatamente, 3 metros por segundo. E aí eu posso montar a minha funçãozinha. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu coloco mais da função, tá bom? Quando eu for substituir a velocidade, aqui eu vejo se ela vai ficar positiva ou negativa. Então, minha posição final vai ser posição inicial, que é 0. Eu nem preciso colocar o 0, né? Mas eu vou colocar aqui. Igual a 3t, né? Então, vai ficar... Posição final é igual a 3t. Eu poderia colocar simplesmente isso aqui, ó. Tá aí a minha função horária da posição. Perceba que se eu substituir o tempo 8, 8 vezes 3, 24. Beleza? Na nossa última questão, a gente percebe aqui que essa posição inicial, ó, que o gráfico está saindo bem aqui, não é tão óbvio eu definir que valor é esse, né?
Qual é esse valor? Não está uma coisa tão fácil de achar, né? Então, vamos ter que elaborar uma maneira aí, né? Já que eu não sei qual é a posição inicial, da onde é que o gráfico está saindo, ele não me deu essa informação de cara para eu poder substituir, vamos lá para a nossa estratégia. Vamos procurar aqui onde é que tem o triângulo, né? Onde é que tem o triângulozinho? Vamos procurar aqui onde é que tem o triângulo. Professor, eu achei um triângulozinho bem aqui, ó. Eu podia usar esse triângulo aqui? Não. Por que eu não podia usar esse triângulo aqui? Esse triângulozinho bem aqui. Opa. Por que eu não podia usar esse triângulo bem aqui? Porque eu não sei qual é esse lado que está em pé. Porque eu não sei que medida é essa. Então eu não uso ele. Certo? Eu vou usar qual? Tu percebe que dá pra gente usar esse bem aqui, ó. Ah, é mesmo. Exatamente, dá pra gente usar esse triângulozinho bem aqui. Aqui eu sei. Quanto é o lado que está em pé? De 24 para 36. Quanto é que é esse lado aqui? 12, né? E quanto é esse lado aqui que está deitado? De 2 para 5. 1, 2, 3. Eu só subtraio aqui. 5 menos 2, 3. E aí eu já descubro que a minha velocidade é 12, que é o cateto oposto, dividido por 3, que é 4 metros por segundo. Positivo, já que essa reta é crescente. Então, o meu movimento aqui, né, vai ser progressivo. A velocidade é positiva, indicando que o móvel ele está se movendo aí no sentido da trajetória ou contra o sentido positivo da trajetória, pessoal? O que vocês me dizem aí? Se o movimento é progressivo, a velocidade positiva, o móvel está saindo de uma posição aqui, vou colocar o zero bem aqui, vou colocar a posição inicial bem aqui, vou chamar de x, tá? Eu não sei que posição é essa, só sei que é a direita do zero. Ele está saindo daqui e ele está saindo com uma velocidade de quanto? Uma velocidadezinha de 4 metros por segundo. Também para a direita, já que o gráfico é crescente aqui, né? E aí vamos montar a nossa função. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E agora eu tenho que achar a minha posição inicial. Certo? Como é que eu vou descobrir aqui a minha posição inicial? Então, a gente substitui o que a gente tem de informação na função horária. O que é que a gente sabe? Professor, eu já sei a velocidade. Eu já sei que a velocidade é 4. Certo? Já sei que a velocidade é 4. Eu quero saber a posição inicial. Eu sei a posição final e o tempo correspondente em algum momento. Dá para eu saber. Ó. Olha só. Você está vendo aqui, por exemplo, que no tempo 2, quanto é a posição dele? A posição dele é 24. Você está vendo isso aí, ó. Só olha esse pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui do gráfico está dizendo que no tempo 2 a posição é 4. O que mais? Se eu pegar esse pontinho bem aqui, ele está me dizendo que no tempo 5 a posição é 36. E é claro que é mais conveniente para mim pegar os valores menores. Eu vou pegar o tempo 2 e a posição 24 e vou substituir aqui, ó. Quer dizer que quando o tempo for 2, ele vai estar em que posição? 24. E aí é só fazer essa continha aqui, ó. 24 é igual a posição inicial mais 8. O 8 está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo, vai ficar 24 menos 8. Quanto é aí, pessoal? 24 menos 8. Vai dar 16 metros, né? 24 menos 8, 16 metros. Então ele está saindo aqui, esse meu x aqui que eu coloquei aqui, ó, x. Esse x aqui, então ele não é x, ele é o quê? Ele equivale a 16 metros. Então, teve uma pessoa que respondeu que a posição inicial era 12, né?
Isso não é verdade, porque o gráfico não está saindo do 12. O gráfico está saindo aqui de cima do 12. Então, a posição inicial não é 12, né? Tá certo? Beleza, então, concluído aí o nosso último exemplo. Então, vamos para frente.